comigo a palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo de número 27. Salmos, capítulo 27. Glória a Deus, a partir do versículo 1. Salmo 27, versículo de número 1. Glória a Deus. É onde nós vamos meditar. Essa palavra é a palavra que nós estamos baseando a nossa campanha de semana. E eu quero comentar um pouco dela com vocês hoje. Já posso ler? Versículo 1. Quem já encontrou, diga amém. Vamos lá. O Senhor é a minha... Vamos lá, vamos juntos? O Senhor é a minha e a minha salvação. Quem temerei? Uma pergunta. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? De quem que eu vou ter medo? Vou me recear? 2. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Tropeçaram e caíram. 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele, ou seja, em Deus, confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-ás sobre uma rocha. Vamos ler de novo, versículo 5. Você pode ler em voz alta comigo? Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderás, e pôr-me-á sobre uma rocha. Versículo 6. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Tem também piedade de mim e responda-me. 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsas testemunhas contra mim, os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Oremos. Fala conosco, Senhor, nesta manhã de domingo. Fala conosco, meu Pai. Essa palavra, ela veio do teu coração para as nossas vidas. Usa-me, Senhor, e inspira-me, meu Pai, para que através, meu Deus, do ministrar, através do abrir da minha boca, esta palavra possa ir de encontro a cada coração. Esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos conseguem aplaudir Jesus com bastante alegria? Aleluia. Salmo 27 é um salmo que ele é atribuído a Davi. Ele faz parte de uma coleção de salmos que são salmos atribuídos a Davi. E o Salmo 37, a inspiração deste salmo para a gente fazer a campanha dessa semana, ou melhor, desse mês, ela não foi minha. Não fui eu que fui inspirado, foram os pastores da igreja, pastora Nádia, pastor Cleito, que buscaram, oraram, e Deus ministrou no coração deles este salmo.
E desde quando eles me trouxeram este salmo, eu comecei a meditar nele. Meditar é diferente de ler. Quando você lê, percebe que eu li o salmo inteiro aqui. Fizemos a leitura juntos do salmo inteiro. São 14 versículos. Para ler este salmo, a gente pode ler ele em 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos. Dá para ler. Agora, meditar é muito diferente. Meditar é quando você pega o salmo, você pega uma palavra, você lê, e você fecha a Bíblia, e você continua falando com Deus, conversando com Deus, acerca daquilo que você acabou de ler. Porque o Salmo 27, ele não fala de Deus, ele não fala do Davi. O Salmo 27 fala de Deus. Nós temos o Salmo 27 uma revelação de Deus. Nós temos diversas revelações acerca de Deus dentro da sua palavra. E o Salmo 27 é uma revelação acerca de Deus. O salmista, quando ele escreveu este salmo, a gente pode tirar algumas conclusões. Primeiro, ele estava num dia difícil. A primeira conclusão que eu tiro deste salmo é que ele estava num dia difícil. E um dia difícil, ele pode ser por diversos motivos. Nós temos um dia difícil quando a gente tenta fazer algo e não consegue. Quando você quer chegar num lugar e você não consegue chegar. Nós temos um dia difícil quando falta alguma coisa no nosso dia. Nós temos um dia difícil quando nós estamos enfermos. Quando você está indisposto para levantar e sair da cama, porque você está doente, você está gripado. É um dia difícil. Um dia difícil, ele pode ser por diversas razões. O Salmo 27, ele foi escrito num dia difícil. Daí a gente pode também tirar uma segunda conclusão. A primeira, que era num dia difícil, e a segunda conclusão, ele fala o motivo? Ele fala. Ele explica por que aquele dia estava sendo difícil para ele. E o que ele fala acerca desse dia? Que era um dia que ele estava tendo vários adversários. Que os adversários estavam se levantando contra eles. Ele fala em diversos momentos acerca de adversários. Em alguns momentos ele fala, além de adversários, versículo 2, por exemplo, ele fala malvados. Ele vai usar a expressão que aquelas pessoas que estavam se levantando contra ele eram pessoas malvadas. O que é uma pessoa malvada? Uma pessoa ruim. Uma pessoa ruim. Quem está entendendo, diga amém. Então existem pessoas que elas se levantam contra e elas são ruins. São pessoas que o seu caráter é ruim. São pessoas que a sua índole é ruim. São pessoas maldosas. Tem pessoa que é maldosa. A pessoa maldosa é aquela pessoa articulosa, aquela pessoa desleal. Uma pessoa maldosa é uma pessoa que age já inclinada para o mal. Não é que ela errou, não é porque ela cometeu um erro, porque todos nós erramos, mas é uma pessoa que tem na sua índole um caráter mau. Então ele está dizendo aqui no versículo 2 que eram pessoas que queriam, aqui ele usa a expressão, eles querem comer as minhas carnes. Que expressão é essa? Eles eram canibais? Não é isso que ele está dizendo. Quando o texto fala que eles querem consumir a minha carne, ele está dizendo, eles querem acabar comigo. Quem entendeu, diga amém. Por isso que ele está desabafando. O Salmo 27 é um salmo de desabafo. Daí ele vai dizer o quê? Que não era um adversário. Ele usa o plural para expressar. São diversos adversários. A tal ponto que lá no versículo 3, nós estamos fazendo uma análise do salmo. Eu não comecei a pregar, estou só analisando o salmo com vocês. Versículo 3, ele vai dizer assim: ainda que um exército me cercasse, meu coração não tem medo. O que ele está dizendo? Ainda que eu esteja cercado. Não é por acaso que ele está dizendo isso. Ele traz essa lembrança de uma situação de guerra. Ele traz uma lembrança de uma situação de guerra, dizendo: eu posso estar sozinho e um exército se acampar ao meu redor. Na Bíblia nós temos diversos exemplos de pessoas que
passaram exatamente por isso. A Bíblia fala que Elias estava, ou melhor, a Bíblia fala que Eliseu estava numa casa, e o servo de Eliseu, Geazi, diz a Bíblia que ele foi e olhou na janela, e quando ele olhou na janela, diz a Bíblia que um exército estava cercando a casa. E ele voltou correndo e falou: meu senhor, deu problema, tem um exército ao redor da nossa casa. E ele falou assim: Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa ver quem está conosco. Ele falou: Geazi, vai na janela e olha de novo. Quando ele olhou de novo na janela, a Bíblia fala que aquela casa estava cercada de inimigos, mas ao derredor daquela casa estavam carros e cavaleiros de fogo, ou seja, o exército de Deus estava ao redor daquela casa. Ainda que um exército esteja cercando a minha casa, a tua casa, ao nosso redor está o exército de Deus, guardando, livrando e mostrando que o Senhor está conosco. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Tem um outro personagem chamado Ezequias, que era rei, e diz a Bíblia que o exército da Síria cercou a cidade dele, Jerusalém, e ele começou a orar. E diz a Bíblia que o profeta Isaías foi usado por Deus para falar para ele: não temas, Senaqueribe, porque nenhuma flecha do exército dele entrará nesta cidade. Eu defenderei esta cidade. Está lá no livro de Isaías e também no livro de Crônicas. Então, queridos, o salmista, quando ele escreve, ele está dizendo todas essas coisas. Em terceiro lugar, qual foi a análise que eu percebi deste salmo? Que ele fala sobre a palavra temor. Qual é a palavra? Temor. Que é a palavra medo. Ele fala muito sobre medo. O Salmo 27 fala várias vezes sobre medo. Não terei medo, não vou me atemorizar, não vou deixar meu coração abalar, não vou ter medo. Ele fala várias vezes isso: não terei medo. E o medo não é uma realidade ausente do cristão. Nós sentimos medo. E é comum sentir medo. É comum sentir medo. Só que o medo, quando ele fala aqui, ele vai dizer: não me deixarei ser dominado pelo sentimento do medo. Não vou deixar que o medo me paralise. Ele vai falar sobre isso nesse salmo. Não vou deixar que o medo me paralise, porque ainda que eu tenha que lidar com o medo, eu tenho convicção de algo. E qual é a convicção que ele tinha? Que é a convicção que eu tenho que ter e que você tem que ter também. Que o medo ele é superado com a convicção de que Deus está conosco. Se eu tenho certeza que Deus está comigo, eu consigo lidar com o medo. Posso ouvir um amém, queridos? Ele chega ao ponto extremo de dizer: ainda que um pai e ainda que uma mãe esqueça do seu filho, Deus jamais se esquecerá de nós. E eu comecei a ler este salmo essa semana, desde quando os pastores me deram este salmo para a gente fazer a campanha. Eu comecei a ler este salmo, e eu tenho filhos, e eu fiquei pensando: ainda que eu esqueça de um filho meu, ainda que eu abandone um filho meu, isso não vai acontecer. Mas ainda que eu faça isso, Deus jamais vai me abandonar. O pai e a mãe não abandonam o seu filho, mas acontece às vezes. Em alguns casos acontece. Não é comum, mas acontece. Às vezes o filho ou a filha vai para o caminho errado. Tem pai e tem mãe que fala: ó. Mas tem pai e tem mãe que permanece do lado, lutando pelo filho. Posso ouvir um amém, queridos? Ele está falando isso. Deus não vai me desamparar. Então esta palavra, e eu tirei algumas outras conclusões, mas principalmente essas que eu passei para vocês. Eu comecei a pensar nessa palavra e meditar nisso.
pelo momento que nós estamos vivendo, pelo momento da missão, pelo momento de diversas coisas que passam na minha cabeça. Eu falei: Senhor, o que o Senhor tem neste salmo para mim, para eu ministrar para a tua igreja? E Deus me deu um versículo. O Fê está lá em cima, coloca para mim, por gentileza, Fê, o versículo 5. E foi esse versículo, que Deus falou comigo. Porque no dia da adversidade, repita comigo: existe um dia, mais alto, diga: existe um dia chamado dia da adversidade. Existe um dia na nossa vida que ele é chamado dia da adversidade, que Paulo também fala sobre isso. Paulo escreveu uma carta chamada Carta aos Efésios, e lá no capítulo 6 de aos Efésios ele falou assim: revestivos, quem conhece esse texto? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que estejais firmes no dia mau. Dia da adversidade, que o Salmo 27 coloca como dia adversidade, o Efésios 6 coloca como dia mau. Como dia mau. O livro de Jó fala sobre esse dia também. Jó vai dizer que aquilo que eu temia me aconteceu, e o que eu receava me sobreveio. Ou seja, Jó vai dizer que o dia da adversidade é o dia daquilo que eu mais tenho medo aconteça na minha vida. Dia da adversidade, dia mau, dia difícil. Se você ler Eclesiastes, que foi escrito pelo homem mais sábio que pisou na terra, Eclesiastes capítulo 3, ele vai dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas. Ele vai dizer: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Ele vai dizer que há tempo de você rir, mas também tem tempo de chorar. Ou seja, o dia difícil, esse dia aqui chamado dia da adversidade, é um dia que a Bíblia nunca escondeu. Grandes pregadores da atualidade, eles dizem que nós não temos esse dia. Muitos pregadores e pregadoras, eles dizem que nós teremos somente dias de vitórias, mas isso não é verdade. Muitos dizem que nós teremos dias de prosperidade, e somente dias de prosperidade, mas isso não é verdade. Muitos dizem que nós vamos viver o tempo da colheita, que é tempo da colheita, que é tempo de colher, mas os nossos dias não são apenas dias de colheita, nós temos dias de semear. E o Salmo 126 vai dizer ainda que aquele que semeia em lágrimas, ele vai chegar um dia que ele vai colher com alegria, mas ele vai semear em lágrimas. Esse dia da adversidade, foi aqui que o Salmo me pegou. Foi aqui que Deus falou comigo. Deus ministrou no meu coração: filho, você vai passar por dias de adversidade. Pastor, o que é um dia de adversidade? Olhe para mim. O dia da adversidade, queridos, é um dia de crise. O dia da adversidade, olha para mim aqui, é um dia de perseguição. Nós seremos perseguidos. O dia da adversidade é um dia quando você vai precisar de um recurso e você não vai ter esse recurso. Isso é um dia de adversidade. Sabe o que é o dia da adversidade? É o dia da traição, é o dia que nós somos traídos por pessoas que estão do nosso lado, chamando de amigo, chamando de parceiro. O dia da adversidade é quando esse trai a mim e a você. Sabe o que é dia da adversidade? É o dia que o problema vem, é o dia que o médico dá um diagnóstico, é o dia de luto, é o dia de enterrar alguém que nós amamos. A Bíblia fala que nós vamos passar pelo dia da adversidade, mas o Salmo 27 ele traz uma revelação, dizendo que quando nós passarmos pelo dia da adversidade, Deus, Ele vai esconder a mim e você, Ele vai te colocar debaixo das asas do Altíssimo, e você estará protegido. Eu não sei
qual é o dia que você está passando, mas se for dia da adversidade, tem livramento, tem provisão, tem escape, tem a sombra do Altíssimo para você descansar, diz o Senhor, para você nessa manhã, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, você pode dar glória a Deus. Esse é o dia da adversidade. Eu passo pelo dia da adversidade. Eu passo pelo dia da adversidade. Eu passo, você passa. Domingo passado um amigo me chamou. Domingo passado um amigo meu me chamou e falou assim: pastor, ora pelo meu pai. O pai dele eu batizei há uns 10, 12 anos atrás. Daí desviou, saiu da igreja e cachaçaiada e sumiu. Sempre gostou de mim, sempre gostei dele. E há pelo menos um mês atrás, um mês e pouco atrás, uns 2 meses atrás, o rapaz falou assim: meu pai está doente, pastor, ora por ele. E eu comecei a orar. Daí foi fazer um exame porque estava com uma dor. Daí descobriu um câncer, estado avançadíssimo, não tinha nem como operar, irmãos. O médico falou: leva para casa, não tem que fazer não. Iria, voltava para casa, ia, voltava para casa, voltava para o hospital. Domingo passado ele me chamou, falou: pastor, ficou grave, estou correndo com meu pai para o hospital. Os médicos já disseram que tem que fazer não. Falei: amanhã eu quero visitar o teu pai, eu quero orar pelo seu pai. Daí fala de pai, irmãos, mexe comigo, inevitavelmente. Na segunda-feira eu fui até o hospital longe, irmãos, fui lá visitar ele. Em 1 mês e pouco ele perdeu 40 quilos. Quando eu entrei no quarto, eu nem reconheci, irmãos, nem reconheci, tão magro. Ele abriu os olhos e me viu, deu um sorriso. Glória. Eu fui lá: ô meu irmão, vim aqui te ver. Peguei na mão dele e falei: vim aqui visitar o Senhor, vim falar do amor de Jesus para o Senhor. Glória. Eu comecei a falar do amor de Jesus para ele, irmãos. Segunda-feira eu falei: eu vou trazer uma palavra para o Senhor. E Deus me deu uma palavra, que foi Josué capítulo 1 para ele: sede forte e corajoso, o Senhor é contigo por onde quer que andares, não temas. Eu falei para ele essa palavra, orei pela vida dele e fiz o apelo para ele. Falei: o Senhor precisa voltar para Jesus. E na hora que eu fiz o apelo para ele, ele falou: eu quero voltar para Jesus. E ele se reconciliou com Jesus, para a glória de Deus. E eu saí daquele hospital triste pelo estado dele, mas feliz porque ele se reconciliou com Jesus na segunda-feira. Na terça-feira ele entrou em coma, e na madrugada de terça para quarta, às 2 da manhã, ele veio a falecer. E eu fiz o sepultamento dele essa semana. Eu estava ali com meu amigo, ele chorando pela ausência do pai, por ter perdido seu pai. E um filme passou na minha mente, porque eu perdi meu pai recente. Eu sei que é começar a dor. E eu falei para ele: eu sei como que é a tua dor, eu conheço a tua dor, eu passei por isso. Mas nesse dia da adversidade, o Senhor, Ele vai te colocar num lugar seguro, Ele vai te colocar debaixo das asas dEle. E eu falei: fica tranquilo, porque essa angústia ela vai passar. Se sinta abraçado por Deus, aleluia. E eu sei que nessa manhã tem pessoas que estão aqui e que estão passando por um dia difícil, está passando por um dia de dor, está passando por um dia de solidão. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor te abraça nessa manhã e Ele te diz: não temas, eu estou contigo, eu te ajudo na tua adversidade, diz o Senhor para você nessa manhã de hoje. Aleluia, glória a Deus, aleluia. No dia da adversidade, Deus não vai te tirar da adversidade. Quem entendeu, diga amém. Deus não vai te ausentar da adversidade. Deus não vai te privar da adversidade.
No dia da adversidade, sabe qual foi a promessa? Vou te esconder no lugar seguro. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu vou estar contigo nesse dia. Maravilhoso. E ele ainda fala assim: e por-me-á, ou traduzindo, me colocará sobre uma rocha. Eita Deus maravilhoso. E rocha, Glória. rocha é Deus. Glória. Jesus, uma vez ensinando para as multidões, ele falou assim: olha, se vocês edificarem a casa de vocês num solo de areia, vocês podem até edificar a casa de vocês, e a casa vai ficar bonita, ela vai ficar de pé, mas quando vier a tempestade, quando vier a adversidade, essa casa não resiste, ela desmorona, porque ela está firmada na areia. Agora, se você colocar a tua casa sobre uma rocha, aleluia, se você edificar a tua casa sobre Deus, se você colocar o teu alicerce sobre Deus, pode vir o dia da adversidade, pode vir o dia da tempestade, pode vir o dia da tribulação na tua casa, ela não vai desmoronar, porque o Senhor, Ele vai ser, aleluia, a tua sustentação no dia difícil. Eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida. Levanta a sua mão para o céu, aleluia. Edifica a tua casa em Deus, edifique a tua casa na rocha, porque o vento não te derruba, a tribulação não te derruba, a adversidade não te derruba, nada te derruba. Se você estiver alicerçado em Deus, o Senhor está contigo hoje. Não temas, Ele está contigo. Glorifique e exalte ao Senhor nessa manhã. Se é para Deus, vá aplauda mais forte, aleluia. Dá uma glória a Deus. No dia da adversidade, se a nossa casa estiver na rocha, vai até balançar, só que nós não vamos cair, porque o Senhor, Ele estará conosco no dia da adversidade. Eu não sei, eu quero aplicar esta palavra agora. Eu não sei qual adversidade você está passando, ou talvez, se você não está nem passando por adversidade, um dia a adversidade chega na nossa casa. Um dia a adversidade pode alcançar o teu casamento, pode alcançar o teu ministério, pode alcançar a tua história. Eu já passei por vários dias de adversidades. Eu passei vários dias como pastor, na minha família, na minha história de vida. Eu tenho uma história de vida. Eu já tive vários dias de adversidade. Só que nesses dias eu pude entender que o Senhor, Ele me coloca debaixo das mãos dEle. Sabe o que é isso? É provisão de Deus para a tua vida. Sabe o que é isso? É livramento do Senhor sobre a tua vida. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: não temas, eu estou contigo. O vento vai soprar contrário, a tempestade virá, mas você está alicerçado na rocha. Não temas, eu estou contigo. É essa palavra de Deus para você nesta manhã. Será que você pode aplaudir, glorificar e exaltar o nome do Senhor? Aleluia! Dá glória a Deus. E o último versículo, eu vou ler para vocês, o versículo 14. Ele tem alguns imperativos para mim e para você, algumas ordens de Deus para mim e para você. O versículo 14 tem assim, coloca para mim, por favor. O versículo 14 diz assim: espera no Senhor. Primeira parte, espera no Senhor. Repita comigo: espera no Senhor. Diga assim: espera somente no Senhor. 2, diz assim, olha, anima-te. Sabe o que significa? Volta lá, por favor, querido. Aqui, anima-te. Por que anima-te? Tenha ânimo. Não desanime, não fique desanimado. Não deixe o abatimento tomar conta da tua vida. Anima-te, tenha bom ânimo.
ânimo. Depois ainda diz: Ele fortalecerá o teu coração. Por que o teu coração? Porque não está escrito, Ele vai fortalecer as tuas pernas. Não é uma má ideia, né? Fortalecer as pernas. Por que não está dizendo, Ele vai fortalecer os teus lombos? Por que não está escrito, Ele vai fortalecer a tua mente? Por que está escrito coração? Porque quando a Bíblia fala coração, ela está falando de sentimentos. E é interessante porque o adversário, ele age aqui, ó, no coração do homem, no coração da mulher. Quem está entendendo, diga amém. O texto vai falar que eles tentavam atingir. Eu li essa frase ontem, e como essa frase falou comigo ontem. Os adversários de Neemias, eles não foram para derrubar a muralha que ele estava edificando em Jerusalém. Eles nem tentaram derrubar a muralha. Eles tentaram derrubar o coração de Neemias. A intenção do adversário é bloquear o nosso coração, é colocar medo, é nos tirar do propósito. E o salmista vai dizer: Ele vai fortalecer o teu coração. Quem está entendendo, diga amém. O adversário não vai tocar no teu coração, ele não vai tocar na tua fé, ele não vai tocar na tua comunhão com Deus, porque o Senhor, Ele te fortalece nessa manhã. Recebe essa palavra, aplauda o Senhor bem forte, aleluia, glória a Deus. Daí, ele encerra o versículo repetindo. Ele começa dizendo: espera no Senhor, e ele encerra dizendo: espera pois no Senhor. Por quê? Que um versículo ele fala duas vezes: espera no Senhor. Quando você lê no mesmo versículo, ou num espaço muito curto, a mesma informação repetida, existe um propósito. Essa palavra não temas, que aparece em Josué capítulo 1, esforça-te, ou melhor, esforça-te e tem de bom ânimo, ela aparece 3 vezes, só no capítulo 1. Por que repete? Todas as vezes que repete, é porque essa informação, ela é central. Ela não é importante, ela é importantíssima. Então a palavra-chave está aqui: espera no Senhor. Não espera em você, não espera nas pessoas, espera no Senhor. É Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te abençoar, é Ele que estará contigo. Eu convido você a ficar em pé nessa manhã, em nome de Jesus. Eu convido você a fechar os seus olhos agora.